No vídeo anterior, eu fiz uma enquete aqui, fiz uma pergunta para saber de vocês qual assunto vocês preferem. Se é o verniz Audax, falar sobre a pergunta que eu recebi, ou falar sobre coleção de semijoias. Você montar uma coleção do início ao fim, desde do desenho, né, 3D, do protótipo e tudo, até o banho e você vender para o seu cliente final. Então, a maior votação que a gente teve no vídeo anterior foi falar realmente sobre o verniz Audax. Mas, para fazer algumas comparações, iremos falar de 4 tipos de verniz. É claro que existem mais, mas basicamente vamos se ater a esses. Porque foi uma informação que eu pedi para o Luiz Felipe lá da Reluz Folhados. Lá é uma galvânica, é um banho, né, que tem muita qualidade, tem bastante conhecimento, então eu pedi um help para eles lá e eles nos passaram algumas informações especificamente de 4 verniz, os verniz mais utilizados hoje no mercado quando se fala de semijoias, tá certo? Então vamos lá começar esse vídeo aqui e o próximo, a gente fala sobre coleção de semijoias. Teve vários comentários no vídeo anterior falando sobre outros assuntos, eu gostei bastante particularmente, então a gente vai dando prosseguimento nas próximas dicas referente às respostas que a gente recebeu nesse vídeo aqui, então, tá bom? Então é isso. Vamos lá então começar esse vídeo aqui, mas antes eu vou fazer uma observação. Você vai perceber que está com muito ruído esse vídeo, porque está chovendo muito aqui hoje, né? E para melhorar a minha voz aqui no vídeo, eu estou usando um microfone aqui para vocês me ouvirem mais, tá bom? Então, perdão aí por esse ruído, a gente não está no estúdio. Vamos lá tocar esse vídeo aqui e falar sobre verniz então. Opa, tudo bem por aí? Aqui é o Pedro do portal Joias Limeira e vamos lá falar sobre verniz nesse vídeo aqui, mas antes quero fazer um agradecimento especial para o Luiz Felipe lá da Reluz Folhados, que foi quem nos passou muita informação, nos deu bastante dica, e se você quiser entender muito mais a fundo sobre esses tipos de verniz que a gente vai falar agora, por gentileza, entre em contato com a Reluz Folhados, porque eu sempre deixo claro nos vídeos que eu não sou químico, eu não entendo muito de banho, então essas informações, quando são mais técnicas, eu busco ajuda para os nossos parceiros. Então, vamos lá. Ele falou de um primeiro verniz, que é um verniz por imersão, é um verniz comum. Ele não deu um nome a esse verniz, ele falou que é um verniz comum de imersão, né? O que é imersão? Existe um tanque, imagina um tanque de lavar roupa, né? Não é um tanque de lavar roupa, é parecido de tamanho, que cabe, por exemplo, 40, 50 litros de água, de líquido, né? Então, se prepara esse verniz comum, e a imersão é mergulhar as semijoias nesse tanque, né, e deixar um determinado período, tira, né, tem outros tipos de verniz que a gente vai falar que só mergulha e tira. Eu não sei se esse comum de imersão que ele falou se deixa um tempo lá mergulhado, mas imersão vai significar pegar a peça, mergulhar lá no tanque e tirar, e aí ele vai ficar um tempo de cura, né? O tempo de cura desses tipos de verniz que a gente vai falar aqui, ele pode ser em estufa, né? Que imagina um forno, né? Elétrico, grandão. Então, você coloca as peças lá dentro, essa estufa é elevada até um determinado grau, né? Para secar esse verniz por algumas horas que essas peças vai ficar lá dentro. Ou, além da estufa, existe a cura pela centrífuga, né? O que é a centrífuga? Imagina uma panela de pressão sem o cabo, só a panela de pressão. É uma cestinha, né, que você coloca dentro dessa panela de pressão com as peças, e essa cestinha cheia de furo, como se fosse um radiador de um carro, mais ou menos. E aí ela começa a girar, né? Por quê? Por que fala centrífuga? Porque fala de uma lei da natureza, a força centrífuga. Ela começa a girar, o que acontece com tudo que está no meio? Começa a ir para o lado, né? Como aquele brinquedo samba de parquinho de diversão, ele fica girando, ele te joga para fora, né? E aí a água que tem ali começa a ser jogada para fora. Além dessa rotação que tem a centrífuga, quando você tampa a centrífuga, em cima dela tem uma resistência que esquenta, né? Além de ficar girando e jogar toda a água para fora, né? Toda a umidade, tudo para fora, a centrífuga ela esquenta e vai deixar a temperatura lá dentro quente, que vai fazer secar mais rápido, e as peças ficam um determinado tempo lá secando também. Então, você vai encontrar esse tipo de verniz, que é um verniz comum, mais natural, que não tem tanta resistência igual os outros que a gente vai falar, que você pode curar ele ou pela estufa ou pela centrífuga, né?
A seguir, a gente tem o verniz Diamond, que ele é muito bem conhecido, as galvânicas divulgam bem ele, e ele tem, claro, que uma durabilidade muito maior que o verniz comum, né? E quando você tem um produto que é melhor, o que acontece? O preço dele é maior, né? Então, logo partindo de entrada, que é o comum, você vai ter em seguida o Diamond. Depois do Diamond, a gente tem o Audax, que vamos lá, que ele é muito melhor quanto à oxidação dos outros tipos de verniz que eu já citei. Ele é no mínimo de 2 a 3 vezes mais resistente à oxidação que o verniz comum, né? Então, por exemplo, a questão da peça começar a ficar avermelhada, a questão da peça oxidar mais rápido por causa do suor, o Audax ele é muito mais, mas muito mais resistente que o verniz comum, tá bom? Ele é mais durável. Outro ponto importante do verniz Audax, ele traz mais brilho para suas peças. Então, enquanto que um outro tipo de verniz que a gente vai falar a seguir, ele deixa a peça opaca, ele tira o brilho da peça. O Audax, né, é um verniz suíço, ele vai aumentar o brilho. Além de ter uma proteção maior, ele vai dar mais brilho na peça. Tudo isso por quê? O Audax, se eu não me engano, é o verniz, isso o Luiz Felipe não me falou. Eu estou deduzindo de um banho que eu fui, e eles falaram de um verniz nanotecnológico. Então vamos abrir um parênteses nessa parte aqui que eu vou falar. O Audax, ele cria uma película por cima do banho, né, transparente, logicamente, que vai dar um brilho. E essa película, né, eles falam que é uma película nanotecnológica, que é uma película que vai ficar por cima do banho, vai proteger ainda mais a peça, né? Por isso que ele é melhor que o verniz comum. Então, hoje em dia, sim, se fala muito sobre o verniz Audax, porque ele é mais resistente e ele traz brilho, né? E ele é mais forte quanto à oxidação. O quarto banho que a gente vai falar aqui, talvez é o verniz mais forte que tem no mercado, é o cataforético. Porém, é o verniz que vai deixar a sua peça opaca. Ele tira o brilho da sua peça quando você aplica o verniz cataforético, né? Além de tirar o brilho, vamos dar o exemplo aqui de outra situação que acontece com o verniz cataforético. Quando você banha uma corrente rabo de rato fininha, uma veneziana fininha, são correntes que o elo é muito pequenininho. Não sei se já aconteceu de você pegar uma corrente rabo de rato veneziana e ela tá dura. O que é? É esse verniz cataforético fazendo efeito dele na corrente. É um verniz muito mais espesso, mais grosso, né? Imagina quando você pega um óleo de carro bem grosso, o verniz cataforético comparado a isso. Não que seja igual, mas é comparado a isso. A questão dele ser mais espesso, ele vai endurecer as peças que são fininhas. Então, o que o Luiz Felipe comentou comigo é que o cataforético ele é utilizado mais em bijuterias, né? Peças que tem pouquíssimo banho e que precisam de uma resistência, uma durabilidade maior. Então, se aplica o verniz cataforético, tá? Algumas empresas aplicam o verniz cataforético em brincos, por exemplo, que não tem aquele molejo ou que não tem corrente. Algumas peças é possível aplicar o cataforético, ele vai te dar uma resistência maior, né? Mas ele vai ter a questão de deixar a peça um pouco mais opaca, se comparado ao verniz Audax. Então, se você utiliza o verniz Audax, meus parabéns, você está utilizando um dos melhores verniz do mercado. Se você utiliza o Diamond, sugiro que você faça um teste no Audax, né? Aqui eu não pesquisei com o Luiz Felipe a questão do preço, né, de diferença de um verniz para o outro, isso porque cada galvânica vai ter uma política de preço, de aplicação e tudo mais, né? Existe até algumas galvânicas que trabalham com um tipo de verniz e não trabalham com um tipo de outro verniz. Você vai encontrar isso no mercado também, né? Tem galvânica que se restringe a trabalhar, por exemplo, com o Diamond cataforético e ponto, não tem o Audax. Vai ter galvânica que vai ter todos e mais alguns, vai ter galvânica que vai ter só o Audax, que vai falar que é o melhor do mercado, não adianta aplicar outro. Então, vai do feeling de onde você vai usar essas peças, na onde você vai vender, qual o valor agregado
qual a porcentagem a mais que você pode colocar nas suas peças, uma série de fatores. Isso, cada caso é um caso e vai de você especificar qual é o melhor caso para você aplicar nas suas semijoias, tá bom? Se você não conhece meu pai, é esse que passou atrás aí. Ele veio aqui perguntar alguma coisa pro Vinícius, ele sempre está aqui, ele trabalha do nosso lado aqui, conhece todo o ramo dele, ele veio pegar uma régua, olha lá, ó. Seu Alaor, conhece tudo um pouco mais do ramo. Se você precisar também saber um pouco sobre pedra preciosa, é só pedir o contato dele que ele sabe tudo de pedra preciosa. Então é isso, o vídeo que eu preparei para falar sobre verniz é isso. Falamos sobre 4 verniz que tem disponível no mercado, que seriam os mais utilizados. Existem outros tipos de verniz. Espero sim ter ajudado vocês. Se você tem mais dúvida, especificamente técnicas sobre verniz, peço que você entre em contato com a Reluz Folheados ou com os banhos que a gente tem no portal. Mas essas informações aqui que eu passei foi muitas informações que eu peguei com o Luiz Felipe lá da Reluz, tá bom? E espero ter ajudado de coração vocês aí. Vou preparar um conteúdo no próximo vídeo para a gente falar sobre você montar sua própria coleção. Mais ou menos os processos que você vai ter até você desenhar, até sua peça ficar pronta, tá bom? Então é isso. E os outros comentários que teve no vídeo anterior, falando para gravar o caminho até a Rua da Alegria, pediram várias coisas nos comentários lá. Pode deixar que eu vou fazer sim. E gratidão pelas dicas que vocês vão deixando aí com a gente. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e siga nossas redes sociais, que lá a gente posta sempre as peças dos nossos anunciantes. Para você pegar os dados de contato dos fabricantes, acesse nossos portais, que é o joiaslimeira.com.br e o joiasbrutolimeira.com.br. Amanhã a gente volta com mais vídeos. Abraço, até mais.